Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos em mais um episódio do Ana Talks Podcast. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você já pensou em empreender, mulher? Hoje a convidada é mais que especial. Uma empreendedora de carteirinha está na veia e você fica coladinho que além dela contar um pouquinho da história dela, ela vai trazer informações valiosas para você que quer empreender. Roda a vinheta, diretor! Amores, eu apresento a vocês Roberta Trindade, seja bem-vinda. É um prazer e uma honra estar aqui, Ana, conversando com você, conversando com a sua audiência. Ai, tô muito feliz de receber você aqui. Já sei um pouquinho da tua história, mas o pessoal de casa vai amar conhecer você e a sua história. A felicidade é toda minha. Gente, essa mulher, além dela ter uma bagagem incrível como empreendedora, você na área da comunicação é sensacional, né? Você tá em todas. Obrigada, Ana. Eu acho que nós mulheres, principalmente, precisamos nos mostrar. E porque eu acho que por muito tempo a gente foi escondidinha, caladinha, porque você tem que ser quietinha, porque mulher não fala alto, porque mulher, tem que ser meiguinha, não pode aparecer, porque isso afugenta as pessoas de perto de você, você não pode. Então eu acho que a gente está num momento de virada, sim, em que a gente precisa ter voz, precisa ter visibilidade, e que alegria estar aqui hoje nesse podcast, onde você traz tantas personalidades, tantas pessoas de valor, homens, mulheres, mas eu vejo que tem esse olhar muito cuidadoso em trazer pessoas que têm alguma coisa para falar, né, Ana? Isso é verdade, mas eu vou te contar, você falando, né, sobre essa visão da mulher, como a mulher tem que ser minha filha, eu não sou nada disso não. Jesus, eu sou a que falo alto, dou gargalhada, eu sou toda espalhafatosa, atrapalhada. Hoje mesmo entrei numa loja, a bolsa foi derrubando, tudo assim. Minha mãe tentou. Mas olha, não deu boa. E que bom, né? Eu costumo dizer que a gente é educado para ser comportadinha, né? E eu sempre fui a filha teimosa. Mas não parece. Você é toda plena, toda delicada. Tem uma história. Uma vez minha mãe me vestiu toda lady, toda bonitinha. Me colocou uma meia calça. Isso eu tava no pré-escolar. E falou assim, olha, hoje você não pode ir no parquinho, não pode ir no escorregador, não pode ir na gangorra. E eu, tá bom. Chegando lá, eu olhei as crianças brincando e falei assim, eu não posso ir, mas eu vou. Como não? Eu seria essa aí, não tenha dúvida. E aí, adivinha, né? Primeira coisa. A calça já foi. Rasgou. Aí eu cheguei, a minha mãe... Gente, olha, eu não tô falando pra você ser desobediente totalmente, tá? Só um pouquinho. Mas tipo, quando nós somos crianças, né, é tão bom, tipo, como uma criança no parque não vai poder brincar. Eu era super ativa, então comigo não ia dar certo, não. Então, Ana, e aí eu fui, assim, com a minha teimosia, mas uma teimosia consciente, assim, sabe? De saber o que eu queria fazer. E eu fui indo, fui crescendo, fui desbravando e aqui estou. E olha só que interessante, sabe o que me veio em memória aqui agora? Por mais que eu seja essa pessoa toda espalhafatosa que eu sou, eu tentei fazer da minha filha uma bonequinha. Olha que contraditório, né? É mesmo, Ana. E eu lembro que, nunca vou esquecer que a minha mãe me chamou a atenção uma vez, porque eu arrumei ela toda bonequinha, enchia de laço e fazia, né, todos esses trâmites. E daí ela voltou toda suja, que tinha brincado, tipo, cidade do interior, aquela terra vermelha. Daí eu fui brigar com ela, minha mãe falou, não, eu toda a vida lavei tuas roupas que você vivia correndo, brincando pros barrancos, aí você não vai deixar ela? Aí eu fiquei pensando, eu falei, daí me veio a memória, eu falei, cara, é verdade, eu falei, vai lá, vá ser feliz.
Tem uma iniciativa de uma empreendedora, que é a Dani Gross. Ela é psicopedagoga, ela é mestre em educação. E nessa iniciativa ela convida todos nós a sermos seres brincantes. Papais, mamães levando seus filhos para brincar, é uma iniciativa assim que eu acho incrível, incrível. Mas é isso, né? Eu acho que também tem isso, os pais, as mães, às vezes erram tentando acertar e tá tudo certo. É que nem, por exemplo, eu sou do interior, né? Então, no interior, há muitos anos atrás, você tinha muita liberdade. Então, brincava na rua, todo mundo se conhecia. Então, hoje em dia, tipo, não sei como está no interior hoje, mas a maioria dos lugares não é assim. Então, você trazer isso novamente, fazer o que ela faz, trazer os pais para brincar, então isso é... Justamente, sabe que eu sou do interior também. E então fui criada crescendo subindo em árvore. Eu tava até lembrando esses dias que a casa da minha avó paterna era um quintalzão, assim, cheio de árvores frutíferas, e eu me lembro de subir na árvore para pegar ameixa. E aí eu tava pensando esses dias como a gente, às vezes, vai ficando medrosa, né, assim, de tudo, muitas vezes, porque subir em árvore, qual a última vez que a gente subiu em árvore, né? Filha, se eu subir, eu fico lá, hoje em dia eu nem desço. Eu fico lá, tipo, eu e o gato chamando o bombeiro pra me tirar, porque eu acho que eu não desço, não. Pois é, mas tem essas memórias de infância que fazem todo sentido, né? Às vezes me perguntam, Roberta, como eu faço para encontrar meu propósito ou para trabalhar nas coisas que eu amo? E aí acho que a resposta mais comum que eu trago é assim, busque o que você gostava de fazer na infância, né? Traga memórias de coisas que te faziam feliz de quando você era criança. E isso tem funcionado bastante, assim, sabe, Ana? Que incrível isso! Eu lembro de algumas coisas que eu fazia. A própria comunicação, ela fazia parte de mim quando eu era criança. Eu gostava de coisas assim que eu pudesse estar à frente, às vezes brincava de professora e eu queria ser sempre professora na sala de aula. E aí o tempo ele foi trazendo para mim algumas coisas e eu acho que até tem a ver com criação ou com personalidade, mas de eu ser uma criança muito tímida. Embora na minha infância eu tenha tido todos esses incentivos de brincadeira, criança do interior, de subir em árvore, etc., na medida em que eu fui crescendo, eu fui me encolhendo. Eu acho que muito isso, assim, dessa educação um pouco voltada para a menina que não pode ser muito efusiva, ela tem que ser mais contida. Sim. E aí eu fui me encolhendo de uma maneira, e eu lembro de muitas vezes eu deixar passar oportunidades, ou deixar, às vezes, coisas que eu queria falar e expressar, e eu não falava e não expressava, porque eu ficava pensando... O que vão pensar? E se for errado? E se, sabe? E se tirarem sarro? E aí eu fui me encolhendo. Então, quando eu percebi que isso estava me fazendo mal, quando eu, na escola mesmo, e quando na primeira faculdade, assim, que eu vi que eu me escondia dos professores, mesmo sabendo as respostas, eu me escondia, ficava sempre atrás. Mas com certeza aconteceu alguma coisa, ou algumas coisas, que você pode nem lembrar, mas que foram fazendo isso. Foram fazendo isso. Mas isso hoje acontece com muitas pessoas, né? Isso foi algo da tua infância, mas, por exemplo, o trabalho, às vezes acontece coisas e você começa a se retrair. E muitas vezes não é nem por algo errado, é por algo positivo que você fez, mas as críticas vieram, né? Agora vai ser a chefe, a pessoa é promovida. Agora ele é a chefe, agora é isso. Daí a pessoa acaba se retraindo e muitas vezes não se coloca na posição que deve estar, ou casa, e muitas vezes em relação a um relacionamento,
nós mudamos, né? A cada ciclo nós vamos mudando, mas isso não é uma mudança positiva. Você guardar algo que muitas vezes faz parte da tua essência, né? E é uma coisa incrível, porque só vai acontecendo. E é claro que nós, seres humanos, amamos ficar na zona de conforto. Então, se eu não tenho que me mostrar e eu posso ficar escondida... Sim. Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me critica. Mas e aí? Né? Por que a gente vê tantas pessoas com muito potencial sem conseguir galgar os degraus na vida e aquelas pessoas que às vezes têm muito menos conhecimento que a gente estão lá fazendo sucesso, ganhando dinheiro, aparecendo? Por quê? Porque tiveram um que essencial, que é a coragem. E muitas vezes, e a grande maioria das vezes, pessoas que têm muita capacitação, ela está escondida. Não quer dizer que quem está à frente é melhor ou mais capacitado. Mas ou teve coragem, soube aproveitar a oportunidade, soube avançar. Exatamente. Não se retraiu. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente precisa perceber. Porque às vezes a gente nem percebe que está acontecendo e simplesmente acontece. Sim. E aí a gente fica na nossa concha. E aí, quando eu fui percebendo que isso estava me incomodando, por conta própria, eu falei, não dá mais, eu preciso tomar uma providência. Mas o que aconteceu que fez você abrir a tua percepção? Eu acho que eram as dificuldades mesmo. Por exemplo, quando eu ia apresentar uma atividade em sala de aula, como aluna, eu passava mal, literalmente mal, de vergonha. Muitas vezes eu deixava de ir para a aula, eu não ia para a aula por conta disso. É o dia da apresentação. Então você percebe o quão mal isso me fazia? E eu acho que foi isso, fui tomando consciência de quão mal isso estava me fazendo. E assim, isso eu não tinha nem ido para o mercado de trabalho ainda, você imagina. Sim. Então o que eu fiz? Eu fui fazer teatro. Então o teatro ele me salvou de diversas maneiras. Ele tirou tudo que estava acuado aí dentro. Porque no teatro o que acontece, Ana? Você precisa vestir as suas roupas, as roupas de outras pessoas que não são você. Sim. Só que você se permite enlouquecer, você se permite falar coisas, você se permite fazer coisas. E eu falei, caramba, é isso. E aí a comunicação ela veio junto com essa, sabe, com essa vontade. E aí na faculdade eu comecei a mudar um pouquinho. Tinha oportunidade, eu ia lá, me colocava e eu comecei a perceber que as pessoas paravam para ouvir. Olha aí. E aí eu falei assim, caramba, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar, senão as pessoas não parariam para ouvir. E foi assim. Mas que percepção essa sua, hein? Foi. Uma boa percepção. Foi. Mas é que é aquela coisa que eu sempre falo, quando a gente não muda por amor, a gente muda pela dor. Sim. E eu acho que é essa minha vontade, assim, minha vocação. Eu quero que as pessoas comecem a se perceber pelo amor e não pela dor. Sim. Você sabe que eu não fiz teatro, mas é cada encenação que eu sei fazer. É cada cena, minha filha digna de Oscar. Maravilhosa. Gente, brincadeiras à parte, eu quero saber quando que você percebeu a sua veia empreendedora. Ela já vai contar pra vocês. Gente, essa mulher tem cada ideia. Incrível, incrível. E uma delas, assim, é de arrepiar. Já vamos chegar lá. Ana, olha, quando eu tava eu trabalhei por um bom tempo, assim, em instituição de ensino, eu acho que por uns 10 anos, numa grande instituição de ensino, e lá eu criei as áreas de relacionamento, de atendimento ao cliente, de vendas, de treinamento, de qualidade, enfim. E quando eu entrei lá, um colega meu perguntou, Roberta, você não tem vontade de empreender? Nunca pensou em abrir sua empresa? E eu falei, não é para mim, empreendedorismo não é para mim, eu acho que eu sou muito bem executando, mas não me vejo. Só que a vida, ela é misteriosa, né? A vida, e assim, mal sabia eu que tantas vezes dentro das empresas eu também empreendia, eu era uma intraempreendedora.
fazendo as coisas que eu não precisava que ninguém falasse o que eu tinha que fazer. Proativa. Inclusive, eu não gostava que falasse o que eu tinha que fazer. Eu queria fazer as coisas e criar as coisas e fazer. E foi dando muito certo. Só que chegou um momento, Ana, que você sabe que nenhuma empresa é perfeita, né? E aí você começa a perceber algumas coisas dentro das empresas que não te agradam. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber algumas coisas, tendo essa percepção, eu falei assim, caramba, eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa por mim diferente. E isso você tinha quantos anos? Olha, a primeira vez que eu empreendi mesmo, assim, de criar a minha empresa, foi há 7 anos. 7 anos. É recente até, assim. Só que depois que eu comecei, eu não parei mais. Né? Não parei mais. Hoje eu sou uma multiempreendedora, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E lá naquele momento em que eu falei não para essa pessoa que me perguntou, eu realmente acreditava que não. Porque, novamente, é isso, né? A gente vai se colocando naquela posição ali. E aí, quando eu comecei a perceber essas coisas que eu comecei a perceber dentro das empresas, eu falei, eu quero montar a minha empresa do meu jeito, com a minha cultura, quero que as pessoas sejam felizes aqui trabalhando. E aí, por um ano eu trabalhei CLT e empreendi. E a partir dali, eu abri minha primeira empresa, foi uma empresa de recrutamento e treinamento comercial, que existe até hoje, que é a eFoco Soluções. E a partir dela, muitas outras coisas começaram a surgir, Ana. Na minha cabeça, criatividade, estudando, vendo, acertando, errando. E eu acho que esse é o grande lance do empreendedorismo, né? Você ter muita... Eu posso te dizer que eu não empreendi nem por necessidade, nem por vontade. Foi uma coisa que eu tive um insight que eu deveria. Não era uma necessidade. Uma chama que acendeu em você. Chama, exatamente. Sabe quando você se apaixona? Sim. Que você não sabe como que aconteceu, mas se apaixonou? Sim. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui começando a estudar e perceber e conversar com outras pessoas que já tinham empreendido e simplesmente essa chama se acendeu e cá estou. Nossa, e deve ter sido muitos desafios que você encontrou, principalmente no início, porque daí trabalhando CLT e tendo a tua empresa para cuidar. Foi um ano, assim, mais ou menos, porque assim, eu não tinha nenhum suporte financeiro para que eu pudesse sair da empresa onde eu estava e simplesmente vou fazer e tal. Então eu acho que essa é uma coisa importante, as pessoas precisam se planejar. Não é simplesmente você, que legal, vou lá, deixo tudo, jogo pro alto. É óbvio que você precisa ter coragem, mas o fato de dar o primeiro passo já é um ato de coragem, né? E aí aconteceu de uma forma bem interessante, assim, porque eu iria abrir uma empresa de treinamento comercial, porque é o meu know-how, é o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, e aí você vê que começou na área comercial, né? Sim. Eu sou uma pessoa da área da comunicação, sempre trabalhei com treinamentos, com desenvolvimento, mas também sempre trabalhei com vendas. Então, olha uma coisa que se conectou. E então, o que eu tava falando mesmo? Não, eu tinha perguntado para você de quando você foi ali para a área do empreendedorismo. Foi. E daí você trabalhou CLT e tinha que ter uma programação, um planejamento. Sim, o planejamento. E aí, a partir disso, era para criar essa empresa de treinamento comercial. Só que uma pessoa veio me pedir ajuda na área de recrutamento. E eu ajudei essa pessoa, mas e deu tão certo. E aí eu pensei, poxa vida, essa pessoa, que é uma pessoa técnica, que tem uma pequena empresa, tem esse desafio, essa dificuldade, porque ela conhece muito tecnicamente, mas ela não sabe como fazer um processo de recrutamento bem feito. Eu sei.
eu posso ajudá-la. Como ela, muitas pessoas, muitos empresários, muitos pequenos e médios empreendedores têm essa mesma dificuldade. E foi aí que nasceu a minha primeira chama para criar a EFOCO, que era para ser EFOCO, Escola de Formação Comercial, que acabou se tornando a EFOCO, Recrutamento e Desenvolvimento Comercial. Que incrível. Estamos há quase 7 anos no mercado, já ganhamos mais de 10 prêmios, então as coisas foram acontecendo. Sim, mas olha só, você poderia, quando você ajudou essa pessoa, você poderia não ter prestado atenção ou até ter tido o insight, ai não, imagina, quem que vai querer? E às vezes eu gosto de chamar atenção para isso, porque muitas vezes a vida ela nos dá o sinal. E ou o medo, a insegurança, não, imagina. E muitas vezes o insight ele vem assim, né? Uma pessoa buscando uma ajuda. Você vê? É perfeito, gente, é perfeito. Adorei que você falou isso, Ana. Adorei, porque é exatamente os sinais da vida. É os sinais da vida. Então, nós temos que estar atentos, porque as oportunidades, eu falo que o trem passa uma vez só. E aí cabe a gente estar atento. Então, para você que quer empreender, observe os sinais à sua volta. E hoje em dia, com o mundo digital, e não falando sobre trabalho na internet diretamente, como por exemplo o podcast, não é isso, mas com o mundo digital, ele abriu novas portas. Muitas. Então, assim, às vezes você pode pensar, nossa, mas é algo tão pequeno. Não diminua a tua ideia, a tua vontade, porque hoje em dia tem mercado para tudo. E muitas vezes a tua ideia que você acha que não vai dar certo, mas eu moro no interior, mas não diminua a tua ideia, acredite e vai pra cima. Olha só, Ana, vamos fazer uma continha rápida aqui. Nós estamos em 2025, a EFOCO nasceu em 2019 e foi nesse momento que eu saí que eu abri efetivamente a empresa, né, 2019 para 2020, e que eu saí do CLT e falei, agora eu consigo me organizar para viver disso. Em seguida, o que veio? Uma pandemia. É verdade. Uma pandemia. Só que antes da pandemia, eu virtualizei todos os meus processos. Porque eu gosto muito de estudar sobre futuro, eu gosto de estudar sobre cenários, sobre tendências. E eu tinha virtualizado tudo. Por quê? Porque eu não queria ser uma empresa em Curitiba, eu queria ser uma empresa nacional. E foi assim. Quando veio a pandemia, a gente nem sentiu muito, porque as empresas precisavam continuar contratando de uma forma até diferente, porque antes tinha a questão do presencial, as pessoas tinham que ir fazer entrevista. E na pandemia, o que aconteceu? As empresas precisaram ir para o home office, as empresas precisaram saber uma forma nova de contratação que eles não estavam acostumados. Sim. E foi aí que entrou o meu produto e que ajudou muitas empresas nesse cenário de pandemia. Então, com certeza, você teve mais um insight nesse meio do caminho. Foi. Olha só. Aquilo que você falou é muito importante, dos sinais. Você tem que estar muito atento ao que acontece ao seu redor, mas principalmente você precisa ir em busca. Você precisa estudar, você precisa ver o que está acontecendo. É óbvio que eu não sabia que ia ter uma pandemia, mas imagina, a gente não sabe sobre isso. Mas eu sabia o quê? Que o processo de recrutamento e seleção estava para mudar, de uma forma ou de outra. Que eu não podia ficar bitolada e muito menos concorrendo com empresas já consolidadas aqui em Curitiba. Então, esse entendimento e esse estudo e essa busca por cenários, por tendência, por futuro, me fez pensar, é um bom momento para começar já assim, né? Já começar virtualizando os processos, criando processos diferentes e ajudar empresas que não têm o seu RH. Com certeza. E aí uma coisa que a Rose, que começou comigo, um beijo, Rose, na EFOCO,
ela me perguntava, Roberta, mas não é melhor a gente abrir o nosso leque de possibilidade para recrutamento? Porque a gente fica só no comercial e tá tão difícil de contratar para o comercial, que é uma verdade, né? Cada vez mais difícil você contratar para a área comercial. E eu falava, não, Rose, se a gente quiser bater de frente com empresas consolidadas que atendem de forma genérica, a gente não vai conseguir. Se a gente começar a anunciar como comercial, procura na internet e veja quantas empresas de recrutamento voltadas para a área comercial existem. Não tem praticamente. Tem poucas no Brasil. E é assim que as empresas nos procuram. Depois que elas nos procuram para a área comercial, elas passam para outras áreas porque elas têm confiança no nosso trabalho. Então, Ana, é isso. A gente tem que ficar de olho no que está acontecendo no mercado. A gente tem que ver brechas dentro desse mercado. Não é porque o mercado está num oceano vermelho, ou seja, com bastante concorrência, que você não pode fazer diferente. Com certeza. É aí que você tem que buscar brechas para que você consiga criar um novo cenário para aquele negócio. Mas você vê que foram coisas que foram acontecendo durante o caminho. É durante o caminho. Durante o caminho você vai ver uma necessidade, uma necessidade de mudança, de acrescentar algo, de melhorar isso. E muitas vezes eu vejo que a grande maioria das pessoas querem criar algo, tipo, todo mundo quer criar algo grandioso. Mas não começa grandioso por uma minoria. Então, não desprezar as que você julga pequenas ideias. Pequenas ideias, grandes negócios começaram com pequenas ideias. Tem até a revista, né? Pequenas empresas, grandes negócios, é verdade. Pequenas, grandes negócios, porque é assim, a gente, eu acho que a grande maioria, como você falou, começa pequeno, né? Colocando uma ideia em prática, mas também não basta ter uma ideia genial, você tem que ter uma sustentabilidade, né? Eu sou mentora, eu sou advisor em ambientes de inovação. Eu julgo, né, os pitches das empresas nos ambientes. E um dos grandes problemas ou grandes dificuldades que eu vejo quando a pessoa, eu tenho uma grande ideia e essa ideia, meu Deus, como assim? Ninguém quer investir nessa ideia. Só que ele traz a ideia, mas ele não traz o cenário, ele não traz estudo, ele não traz uma possibilidade de monetizar de uma forma sustentável com aquilo. E é claro que o investidor, ele quer investir, mas ele quer um retorno. Então é necessário fazer pesquisa de mercado, estudar o mercado, é necessário ver qual é a viabilidade financeira de implantar e também de replicar aquilo. Então não é só você ter uma ideia, a ideia ela é extremamente importante, só que ela precisa vir acompanhada de planejamento. E eu acho que é nesse ponto que muitas pessoas falham. É preciso, sim, a ideia é importantíssima, porque é a partir disso que cresce, que nasce tudo, só que precisa ter um planejamento adequado para que você consiga ir crescendo com sustentabilidade. Sim, até mesmo para não vir a frustração, né? Frustração. Porque idealizamos, ainda mais hoje no mundo do imediatismo, mas o planejamento é algo que tem que acontecer, um plano de negócio. Porque se você vai, por exemplo, para um Sebrae, eles têm um capital empreendedor, que é uma grande iniciativa. Se você vai para um Sebrae para tentar um investimento, ou mesmo na Connect Inovação, que é onde eu sou advisor, que é da Camila Farani, ele vai perguntar para você qual é a sua grande ideia, mas qual é o planejamento por trás dessa grande ideia. Então, assim, se você está começando o seu empreendimento, estude, vai em busca. Grandes ideias, elas nascem de pequenos insights, mas é necessário você ir para frente com um planejamento adequado. E detalhe, né?
estude no começo, estude na metade, nunca vai parar de estudar, Nunca porque vai. sempre vai inovando e nós precisamos ampliar o nosso conhecimento. Não adianta, o mercado vai mudando, são tantas coisas que cada vez eu falo que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? Essa é a sensação. A tecnologia, né, a inteligência artificial, tudo isso vem para nos ajudar, mas também traz cenários diferentes. Então, quando eu já comentei, né, quando eu criei o Foco e a gente virtualizou os processos, e aí eu falei para a Rose, falei, Rô, a área de recrutamento e seleção, ela vai mudar absurdamente daqui a uns anos. O que a gente faz hoje não vai se aplicar mais para o que a gente faz daqui a uns anos. E olha, a gente está vivenciando exatamente isso. O mercado de trabalho ele mudou absurdamente com a entrada de uma nova geração que não aceita mais trabalhar somente por um salário. A nova geração quer trabalhar por propósito. A nova geração ela quer identificar dentro daquela empresa um potencial de crescimento. Ela não aceita mais ficar como nós, a geração X, ficávamos das 8 até as 18, 18h30, às vezes fazendo hora. Não, elas querem poder equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. E nesse ínterim, nesse vácuo, estão as empresas que ainda, algumas e muitas, não se conscientizaram desse novo cenário e querem continuar contratando da maneira que contratavam há 10 anos atrás. Isso vai ter aí está com um conflito, porque existem muitas posições. Antes, até mesmo na Foco, nós fechávamos as posições em 10 dias. Hoje, essa posição que fechávamos em 10 dias, estamos fechando em 30, em 40 dias. E isso considerado ainda um tempo bom, assim, de fechamento de vaga. Porque as empresas, de um lado, precisam se conscientizar que temos um novo modelo aí, né? E aí, o que acontece? A geração 40+, que antes estava à margem, está sendo buscada novamente pelas empresas. Uma geração que se acostumou a trabalhar, né, das 8 às 18. Sim. Então, estamos voltando com tudo aí para o mercado, 40+, 50+. E assim, não é que seja um modelo certo ou errado, mas são modelos diferentes. Sim. E que a gente precisa estar atento para o que vai acontecer aí no mercado de trabalho. E você, mulher que está aí do outro lado, que é dessa geração aí, 35, 40, 50+, que quer empreender, que quer fazer transição de carreira, gente, cola aqui na Roberta, que é uma empreendedora mulher e tá no teu sangue isso, porque você é uma visionária. Você é uma visionária. E assim, eu tenho a frase, né? Aves da mesma penugem voam juntas. Então, se você quer empreender, você tem que andar com quem empreende. É ali que vai alimentar a tua ideia, que vai fazer crescer, te trazer esperança, te mostrar caminhos, né? E nunca é tarde. Gente, nunca é tarde. Eu falo assim, que às vezes você tá empacando o melhor momento da tua vida. Você tá segurando a melhor fase da tua vida, por medo, por insegurança. Você sabe o que adoece as pessoas, Ana? A comparação. Hoje tá... As pessoas, estão adoecidas mentalmente, cansadas, esgotadas, porque elas querem se comparar. Quando eu estava no ensino médio, o meu maior desejo, sempre fui muito estudiosa, então o meu maior desejo ao sair do ensino médio era fazer uma graduação. Eu não pude fazer minha graduação logo que eu saí do ensino médio. Eu concluí minha graduação com quase 30 anos, né? Então eu vejo muita gente, muitos jovens aí que não passaram no primeiro, no segundo vestibular, desesperados. Gente, as coisas vão acontecer no momento certo. A gente vive e faz a nossa parte. Sim. Né? Então, a gente tem que entregar a Deus, ao universo, que não cabe a nós. Com certeza. E aí eu fiz a minha graduação, concluí minha graduação em primeiro lugar, tirei uma média 9,4.
e ganhei uma bolsa de pós-graduação. Essa bolsa de pós-graduação foi para a gestão de pessoas. E foi tão incrível, assim, eu fiz administração, depois fiz gestão de pessoas, depois fiz gestão comercial e vendas, fiz cursos no exterior. E se me perguntarem assim, Roberta, nossa, mas como que você foi galgando esses degraus aí? Gente, eu nasci numa cidade do interior. Meus pais sempre foram trabalhadores, mas nunca tiveram recursos em abundância. Comecei a trabalhar com 16 anos. No ensino médio, eu estudava muito longe da minha casa, então eu ia a pé e voltava todos os dias. E pegava ônibus um monte na faculdade. Sabe, nós somos pessoas que não nascemos em berço de ouro, a maioria não nasceu, a gente é trabalhadora, a gente arregaça as mangas, a gente vai à luta. Então eu acho que é isso que eu gosto de mostrar sempre, sabe, Ana, desse lado que a gente tem. E quando eu falo gente, eu falo do povo mesmo, do Brasil, que é um lado muito lutador, de pessoas que não nasceram em berço de ouro, mas que vão à luta e que é possível. Com certeza. A gente vê, eu costumo falar que eu me espelho em pessoas que deram certo. Com certeza. Eu não fico, eu fico possessa quando as pessoas falam, não fiz porque não tinha dinheiro, não fiz porque não tenho tempo, ai, não fiz porque, sabe essa coisa essa síndrome do vira-lata? Isso mesmo. Eu não suporto isso. Ai, porque você fez, porque tua família era assim, porque você tinha tempo, porque você morava perto. Sempre eles arrumam uma desculpa para quem alcançou. Terceirizam uma culpa. Exatamente, sendo que, por exemplo, meus pais não tinham recurso. E hoje? O que você tá fazendo que você pode mudar? Eu falo que hoje não tem desculpa, porque você vai na internet, a quantidade de curso gratuito que tem. Tem muito. Meu Deus do céu, pode não ser uma graduação, mas tem coisas que vai abrir caminhos para você lá na frente dar um outro passo. Tem muitas possibilidades hoje, né, Ana? Meu Deus. Então, assim, é claro que tem dificuldades que são inerentes à vida e a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem que correr para conquistar o pão de cada dia. Sim. Mas sabe, naqueles 10% do tempo que você tá ali deitado e pensando e sofrendo, vamos fazer alguma coisa útil, né? Parar de ficar só vendo notícias, se alimentando de notícias ruins. Vamos ler um livro, ouvir um podcast, assistir alguma série, alguma coisa que edifique, falar com pessoas que falam sobre ideias, sobre negócios, não sobre o vizinho do lado, sabe, Ana? Então eu vejo que a gente precisa alimentar o nosso cérebro e a nossa mente de coisas que vão nos edificar. A gente não alimenta o corpo? Com certeza. A gente precisa de nutrientes. Nós precisamos selecionar o alimento para ele ter nutrientes. Assim também a mente, com certeza. A mente e a alma. Também. Nós somos seres integrais, nós somos compostos de corpo, mente e espírito, corpo, mente e alma. Então o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade do que é inventado. O que é verdade do que é mentira. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, mas isso aqui é só sonho. Gente, o sonho, ele tem uma figura importantíssima na nossa vida, porque a partir do momento que você deita, que você sonha, que você planeja, você está dando comandos para o seu cérebro de que aquilo é possível, e o cérebro entende que aquilo está sendo vivenciado, e aí o cérebro, a nossa mente começa a trabalhar em favor daquilo que a gente quer. Isso não é uma suposição, isso é científico. Sim. E eu vejo que hoje, como as pessoas não têm alimentado, e querem tudo no imediato, é como se até atrofiasse. Porque você não está alimentando, você não está usando. E o cérebro, gente, é uma carga máxima de conhecimento que nem o ser humano sabe da capacidade do próprio cérebro. Então tá ali. É só começar a usar.
para ele desenvolver ainda mais. E os cientistas, eles trouxeram um dado muito importante, né? Sobre a neuroplasticidade do cérebro. A gente não para de aprender nunca. Exatamente. E aquela coisa de, eu tô velho, a gente só fica velho mesmo, o cérebro da gente só envelhece na medida em que a gente para, que a gente não faz mais nada, que a gente não joga um jogo, que a gente não faz uma atividade, que a gente não para de ler, né? Então, é importante a gente pensar isso. O cérebro nunca para de crescer. Exatamente. Nunca para de aprender, de criar, de ter neurônios e criar conexões neurais. Incrível. E agora eu quero saber da onde surgiu a ideia da Habla. E daí você já conta pro pessoal sobre a Habla. Vou contar tudo, não vou esconder nada. Isso, até os detalhes. Até os detalhes. O Habla Empreendedora, ele começou como um podcast. Eu queria dar voz e visibilidade para as mulheres. Claro que antes disso teve um passinho atrás, que eu fui fazer, dentro aí dessa minha carreira, né, que foi uma carreira longa em CLT, eu identifiquei alguns comportamentos, algumas coisas que eu não aceitei, assim, vindo de homens, e às vezes até de mulheres, e eu comecei a pensar naquilo. E quando eu criei o Habla, eu podia criar um podcast sobre várias coisas, sobre várias temáticas para várias pessoas. Mas quando eu comecei a refletir sobre o meu passado e sobre as coisas que eu vivenciei, eu falei, não, eu quero falar com mulheres. Com mulheres, lembrando também da minha história como empreendedora. Mulheres empreendedoras. Quero dar voz e visibilidade para essas mulheres. Eu quero falar com mulheres, desde aquelas que estão começando o empreendimento, até aquelas que já estão posicionadas como empreendedoras. E aí o podcast, a princípio, Ana, era para ter uma temporada de 15 episódios. No final das contas, 2 pessoas acabaram desistindo. Criei um podcast com 13 episódios inicialmente. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas para criar esse podcast eu vou precisar investir bastante, né? O que eu posso fazer de diferente para monetizar? Né? E aí eu já estou dando dicas para vocês que estão pensando em criar o podcast ou algum empreendimento. Sempre existem alternativas. E aí eu pensei, Ana, eu falei assim, eu preciso convidar essas mulheres a serem as patrocinadoras do meu podcast. Essas mulheres empreendedoras. Preciso dividir com elas esse investimento que eu estou fazendo, que é para a criação de uma plataforma de empoderamento feminino. E eu vou conversar com algumas pessoas, com algumas mulheres, para entender se elas topariam. E qual não foi a minha surpresa em perceber um olhar maravilhado dessas mulheres para esse projeto. E assim aconteceu a primeira temporada do Habla. Elas patrocinaram o Habla Empreendedora inicialmente, e ele se tornou um projeto colaborativo. Logo que ele começou a ir ao ar, uma pessoa, o Paulo, que é o produtor da Rádio Nova FM, ele falou assim, Roberta, achei muito interessante o seu podcast, por que você não traz esse programa para a rádio? E aí eu falei assim, Paulo, eu só aceito levar para a rádio se eu puder fazer ele do meu jeito, sem descaracterizar nada do que eu tinha idealizado. Ele falou, mas é por isso mesmo que eu acho que você tem que fazer. E aí fomos para a Rádio Nova. E na Rádio Nova, assim, a gente fez inicialmente diário, era todos os dias 14 horas. Começou a ter muita visibilidade. Então, a gente começou com 3.000 ouvintes, depois foi para 4, 6, 10. A gente chegou um dia que a gente bateu 15.000 ouvintes.
E ele sempre era, normalmente era ao vivo, né? No YouTube e na Rádio 9 FM. Sei que a gente chegou, a gente começou em agosto de 2024 a exibição, terminamos em dezembro com quase 700 mil ouvintes. Então, era uma coisa grandiosa. E eu falei assim, caramba, conversando com as mulheres, eu percebi o seguinte, com essas mulheres que vieram até mim, foram mais de 100 empreendedoras, né, durante esses meses de habla no ano passado, eu comecei a perceber em muitas delas aquela coisa da comunicação, aquela veia, aquela coisa de se comunicar, só que sem muito espaço, sem muitos canais, sem muita coisa. E eu fiquei pensando, né, final do ano, tudo que a gente para um pouco, fiquei pensando o que eu posso fazer de diferente nesse cenário, como eu posso trazer, dar mais voz, dar mais visibilidade para essas mulheres. E aí veio a ideia de criar uma rádio chamada Habla FM, que é uma rádio voltada para podcasts e para empreendedorismo. E vai ser a maior rádio de podcast desse país. Amém! Gente, o dia que ela falou pra mim, Ana, eu quero que a Habla seja a rádio dos podcasts, a gente chegou a arrepiar. Falei, vai ser. Está sendo, assim, um momento muito mágico, incrível, né? Está sendo muito mágico, porque eu estou conseguindo levar mulheres fantásticas pro Habla. E como você falou, né, os iguais se juntam e a gente consegue fazer grandes coisas. E aí, só finalizando a questão ainda do Habla Empreendedora, Ana, a Habla Empreendedora hoje, ela se tornou muito mais do que o podcast, né? Hoje nós somos uma plataforma multimídia que dá voz e visibilidade para as mulheres. Então, dentro do Habla, nós temos a comunidade das vozes do Habla. Todas as mulheres que já participaram estão nessa comunidade. Dentro dessa comunidade, além dos negócios de networking que se faz, a gente tem também os canais os portais de notícias que são parceiros. Então, todas as mulheres que estão lá têm oportunidades de serem notícia por conta desses portais parceiros, né? Hoje a gente tem mais de 50 portais parceiros no Brasil. E aí temos isso. E agora na televisão, né? Dia 27 de maio, estreamos na Rede TV Paraná. Será o primeiro podcast adaptado para a TV aberta no Brasil. Incrível. Nós conseguimos, a produção nos deu esse presente de serem 2 horários nobres de apresentação, nas terças-feiras às 20h30 e nos domingos ao meio-dia. Muitos dizem assim, mas que loucura pegar justo domingo, que é na televisão é muita briga de audiência. Eu falei assim, mas é da loucura que eu sou feita. É da loucura que eu sou feita. Eu acho que se a gente vai entrar em alguma coisa, a gente tem que entrar pra valer, tem que entrar de cabeça. E se eu não acreditasse nesse projeto, não teria nem entrado. Com certeza. Né, Ana? Que então, incrível. Você vê que tá crescendo. Tá tomando uma forma incrível, assim. E vai, né? muito além do que você imagina. Amém. As mulheres, elas têm se identificado muito com essa... Posso dizer que é uma marca manifesto mesmo, né? Onde a gente se junta para que a gente possa debater ideias, para que a gente possa crescer juntas. É esse o objetivo, né? E aí eu quero que você conte a novidade agora. Gente, já vou contar aqui, assim, eu fiquei muito, mas muito feliz, e depois quando eu fiquei sabendo da tua história e a história da Habla, daí meu coração, assim, transbordou, né? A Roberta convidou o Ana Talks Podcast para fazer parte da Habla FM. E assim, gente, muito feliz. Vocês estão vendo o episódio hoje, mas já está acontecendo. Vou deixar depois, vou fazer um story falando
sobre isso. Então, assim, eu já falei pra vocês têm que andar comigo, gente. Agora vou estar em todos os lugares. Estamos aqui no YouTube, vamos estar na Abla FM, vamos estar na Nova FM e assim nós vamos. Então, vocês andem comigo, que aqui, gente, é só sucesso, é só gente boa. E eu fico tão feliz de fazer essa ponte com essas suas ideias, alimentar as ideias das pessoas e todo mundo vê que é possível. Sabe? Então, eu acredito que quando você começou lá atrás, por mais que a gente sonhe alto, você não imaginou os caminhos que você ia traçar. E olha aí, gente, olha aí. Não tenha medo, meu povo, não tenha medo. Ande com as pessoas certas, gente que vai alimentar tuas ideias, que vai te empurrar pra você andar e não te puxar pra baixo. Sempre tem uma alternativa. Sempre tem um jeito. Faça as escolhas certas, preste atenção nos insights, nas ideias, porque... Evite pessoas tóxicas. Esses aí vocês deletam, gente. Às vezes, Ana, a gente não tem incentivo, às vezes nem da família. E a questão do incentivo da família não é nem que é porque a família não quer ou não gosta de mim. Ao contrário, a família da gente tem um instinto de proteção que é muito deles, assim, porque eles nos amam e não querem que a gente sofra. Então, quando eu decidi sair do CLT, eu não contei pra ninguém. Só o meu irmão sabia. E ele falava, você tem que cuidar do seu negócio a partir de agora. E então, eu não contei pra ninguém. Eu primeiro fiz... Pra depois contar. Eu penso assim. Porque então, senão os empecilhos vêm, daí vão falar, nossa, mas você tá vendo o que o fulano tá fazendo, mas não vai dar certo. Daí já começa a criar dúvida. Começa a criar dúvida, exatamente. Não. Então, se você tem muita, sabe aquela certeza do coração que as coisas vão acontecer? Acredita no teu projeto, acredita. Acredita. É isso aí, vai pra cima. Conversa, a gente tem muitas redes de apoio. Em Curitiba, especialmente, né, onde a gente está gravando hoje, nós temos muitas redes de apoio. Que bom. E as redes de apoio para as mulheres, tanto para os homens, para as mulheres, mas fazem muita diferença. E olha aí, gente, acabou nosso horário. Ai, passa rápido, né? Passa. Eu quero que você fale sobre as suas redes e você que está em casa já começa a acompanhar a Abla Empreendedora, a Abla FM, Roberta, já colhem aqui, gente, que daqui é uma mina de informação para ajudar você a alcançar sonhos que você nem sabe ainda que vai ter. É isso aí, gente. @Abla Empreendedora, @Abla FM. Você pode ouvir a Abla nos melhores streamings, abla.minharadio.fm. Você pode abaixar o app da Abla, Música Easy, com podcasts. É tudo pensado com muito carinho, muito cuidado. E o meu Instagram, Roberta da Trindade _. Conto tudo lá para vocês. Me acompanhem lá. Roberta é sucesso e vai crescer muito mais a Abla Empreendedora, não tenha dúvida disso. A tua ideia, ela já brilha. Obrigada, Ana. É só esse povo de casa que quer crescer, que quer aprender, começar a andar junto, que você vai montar uma comunidade, assim, gigantesca. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo seu sim para o Abla FM e estamos juntas. Estou contando os minutos para começar. Agradeço com todo o meu coração a tua presença, a tua participação aqui no Ana Talks, dividir um pouquinho da tua história e da tua experiência, que eu tenho certeza que vai inspirar, já está inspirando muitas mulheres ali do lado de casa e até os homens. Até os homens. Com certeza. Obrigada, gente. Beijo, Ana. Amores, e para vocês que ficaram conosco até agora, eu agradeço com todo o meu coração. Mas peraí, não sai ainda, meu filho. Curte o vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e já se inscreva no meu canal. Lembrando que quem anda comigo se dá bem. Cola no Ana Talks, que ele é mais do que sucesso. Beijo no coração.